E lá vamos nós, porque Mano Menezes se despediu do Grêmio. O Mano não vai ser o técnico do Grêmio em 2026. Ele colocou uma despedida nas redes sociais e nos bastidores eu consegui a confirmação de que a reunião do Grêmio com o Mano aconteceu e ele foi comunicado de que o contrato não vai ser renovado. A gente está diante da primeira grande decisão da nova diretoria do Grêmio, liderada pelo Odorico Roman. Mano Menezes não fica. Eu vou te contar nesse vídeo sobre essa saída, uma mudança radical de cenário em menos de um mês e outras mudanças, inclusive com nomes já definidos pelo Grêmio para ocupar posições importantes dentro do clube, tá? E agora, quem vai ser o técnico do Grêmio em 2026? Porque o Mano não fica. Tudo começou com uma postagem do Mano no Instagram, nessa terça-feira, dia 9 de dezembro, uma mensagem que lembra quando ele foi chamado pelo Grêmio em abril e tal, e eu disse, isso aqui tem tom de despedida. Dito e feito. Mandei a postagem, e perguntei, é uma despedida? E aí demorou uns minutos e houve a confirmação. Perguntei, posso cravar que o Mano não fica? E me disseram, pode cravar. E a informação é a seguinte, o Mano conversou com os dirigentes do Grêmio nessa terça-feira e ouviu que a nova diretoria quer fazer uma mudança, né, também pelo desgaste do trabalho do Mano à frente do Grêmio em 2025. E o vídeo mais recente que tem no canal aqui, falando sobre técnico, sobre o Mano, é do dia 17 de novembro, quando eu dizia que o Mano era o grande favorito para treinar o Grêmio em 2026, que ele deveria continuar. A informação era essa, que ele tinha boa chance de continuar. Então o que aconteceu? De 17 de novembro até o dia 9 de dezembro. A informação que eu ouvi é de que houve um desgaste grande, né? De lá para cá o Grêmio jogou 4 vezes, tira aí o jogo contra o Sport, que foi a última rodada, mas também entra, são 4 jogos, né? O jogo contra o Sport, o Grêmio já estava livre do rebaixamento, muita gente olhando para a situação do Inter, então o jogo nem conta aí, né? Nesse cenário. Mas o Mano foi muito criticado nas últimas 3 partidas antes da rodada final, né? Muito criticado pelas escalações, pela postura, né? Algumas vezes até pelo discurso. Então, houve um desgaste grande. O que parecia um mar tranquilo para a renovação, depois daquela vitória em cima do Vasco 2-0 na Arena, se mostrou, na verdade, águas agitadas para que o Mano permanecesse, né? A gente já vai falar um pouco mais sobre o trabalho do Mano aqui, entrar em pormenores dessa segunda passagem do Mano à frente do Grêmio. Mas o fato é esse. O Mano foi procurado pela diretoria, ele já havia sido procurado no sábado, antes da última rodada, com um aviso, a gente vai conversar na terça ou na quarta. Tanto que ele falou isso na entrevista coletiva. Pois bem, houve essa conversa, uma conversa até onde eu sei respeitosa, mas muito rápida, né, dizendo assim, Mano, obrigado, mas a gente vai mudar, a gente vai mexer e tal, e bola pra frente. Tanto é que, além da postagem de despedida, no Instagram, o Mano já colocou ali técnico de futebol, já atualizou a bio, né? Rapidamente ele já virou a chave, né? É um detalhe muito menor, né? Mas mostra que o processo já foi concluído. O Mano Menezes não fica, tá? E eu quero a tua opinião. Quem deve ser o técnico do Grêmio para 2026? Comenta aqui embaixo, porque agora essa é uma outra pergunta que fica, né? A pergunta anterior era, o Mano vai renovar ou não vai renovar? Agora a pergunta é quem treina o Grêmio em 2026, tá? Comenta aqui embaixo, ok? Pois bem, o Mano, Vamos falar um pouquinho do trabalho do Mano aqui? Porque o Mano chega depois daquela terra arrasada com Quinteiros, né? E se em abril, quando o Mano chegou, alguém mostrasse para os gremistas a tabela de classificação com o Grêmio em 9º e com o Inter em 16º, eu tenho certeza que 9 entre 10, ou não 10 entre 10, diriam, eu assino agora, né? É verdade que o 9º lugar ele só veio na última rodada, o Grêmio passou boa parte do campeonato na segunda parte da tabela, né? É verdade que o Grêmio se livrou do rebaixamento antes da última rodada, mas se livrou bem depois do que poderia. Eu até me atrevo a dizer do que deveria, né? Pela folha salarial que tem, pelo elenco que tem, o Grêmio deveria ter se livrado do rebaixamento antes, né? O fato é que o trabalho do Mano, na prática, cumpriu o papel, livrou o Grêmio do rebaixamento. Mas se a gente olhar mais de perto, deixou a desejar. O Grêmio nunca conseguiu enfileirar 3 boas atuações.
Eu não me lembro, talvez vocês aí do outro lado se lembrem. Eu não me lembro de 3 boas atuações em sequência, né? O Grêmio vinha de um jogo muito bom, ou um jogo bom, e depois tomava uma chapuletada, ou jogava mal. Aí depois jogava bem de novo, jogava mal. Jogava bem de novo, jogava mal. É verdade que quando o Mano chegou, ele tinha um elenco muito frágil, ele tinha um time muito ruim, né? E que em setembro o Grêmio contratou jogadores que melhoraram a qualidade técnica do time. A gente está falando de Marcos Rocha, Noriega, Arthur, William, né? Mais uma galera. Então, esses caras, o Balbuena que teve a lesão, o Carlos Vinícius, que começou a empilhar gols agora na reta final, né? Antes disso, o Grêmio tinha que se virar com o Kiki Oliveira, com o Camilo, né? Não era uma missão fácil. Mas ainda assim, mesmo com todo esse problema, que é um problema da política de futebol do Grêmio, do projeto, do penso de futebol do Grêmio, que montou um time em janeiro e teve que reformar todo o time em agosto, uma loucura, ainda assim ficou a impressão muito clara de que faltou um pouco mais para o trabalho do Mano. Faltou um pouco mais de estabilidade. É verdade que nos bastidores muita gente diz que o Mano apagou incêndios e que ele poderia se promover mais com isso e não o fez. É verdade que se fala sobre isso. Gestão de crise, e aqui, e acolá, e etc. Mas também é fato de que, em vários momentos de setembro para cá, a leitura é de que o time venceu muito na base das individualidades, né? No resumo da ópera, o Mano terminou o ano mais em baixa do que se esperava, dentro do próprio Grêmio, e dentro do que o próprio Mano dizia, né? Do que ele esperava. Eu fiz uma entrevista com o Mano no CT do Grêmio, em outubro, eu acho que é outubro. Tá aqui no canal ainda a entrevista, tá? E ele fala, olha, esse momento é de transição. E a gente estava em outubro naquele momento. E ele ainda falava, é um momento de transição, porque muitos jogadores que chegaram estavam lesionados, etc, etc. O Mano tem umas justificativas, os argumentos dele. E o Grêmio também tem. O fato é que o trabalho do Mano, a temporada terminou com o Mano desgastado. Com o Mano com uma imagem desgastada, com o trabalho desgastado. E esse desgaste pesou na decisão de manter ele. E o Grêmio disse assim, não, só um pouquinho, nós vamos começar uma nova temporada com essa bagagem do desgaste aqui? Não. Então, a decisão foi por mudar. Agora a grande pergunta é quem treina o Grêmio. Se o técnico ainda não está definido, o Grêmio tem outras definições importantes aqui, tá? O Grêmio vai mudar o departamento de performance. Eu já falei sobre isso numa live aqui no canal, né? Live no canal segunda, quarta e sexta, bem de manhã, cedo pelo horário de Brasília. Vamos retomar na semana que vem, tá? Quando eu voltar pro Brasil. E eu falei sobre essa mudança. O departamento de performance é aquele que junta o departamento médico, nutrição, fisioterapia, né? Toda essa área. Esse departamento está muito em xeque e deve ter uma mudança. Eu não sei se é uma grande ou se é uma pequena mudança, tá? Eu não sei qual é a proporção, mas deve ter uma mudança. Além disso, tem uma mudança no executivo, né? É o Pelaip, o diretor executivo agora, Paulo Pelaip. Marcelo Rudolph, funcionário do Grêmio há muitos anos, que passou por vários cargos, agora estava por fim trabalhando com a parte de logística e tal, foi desligado. Esse cargo também vai ter uma nova pessoa, um novo profissional. E na parte da comunicação, o Grêmio também vai mudar, já mudou, né? Sai Eurico Meira, entra Douglas Lunardi. Douglas Lunardi trabalhou no Grêmio na época do Fábio Koff, saiu do Grêmio, foi trabalhar na CBF, na Confederação Brasileira de Futebol, voltou agora para o Grêmio. E junto dele vai estar o Guilherme Araújo, que foi repórter, foi produtor, foi assessor de imprensa, e ele entra na vaga do Paulo Ludwig. Outras mudanças também devem acontecer nessa parte institucional, administrativa, né? E no futebol, além da performance, tem um novo head scout já acertado. Eu tenho o nome, mas não tenho a confirmação, então não vou divulgar aqui ainda o nome, mas é um novo head scout, que na verdade o head scout ele nada mais é do que o chefe dos analistas, né? Que trabalham em busca de jogadores e também prospectando reforços, tá? Então, a primeira semana, os primeiros dias da nova diretoria do Grêmio, da gestão Odorico Roman, estão sendo movimentados. Os primeiros dias de Odorico Roman estão sendo movimentados. E a grande decisão, a mais impactante decisão, é não permanecer com Mano Menezes para 2026. Tá? Deixa o teu like agora já no vídeo, porque nessa finaleira eu vou te convidar a te inscrever no canal, se não é inscrito. Obrigado por chegar aqui pela primeira vez. Quem está comigo há mais tempo, valeu demais a moral.
Ativa as notificações aí no sininho para tu receber uma mensagem quando eu colocar vídeo aqui, tá? E tem o clube do canal, onde tem 3 modalidades para tu te tornar membro aqui do canal, para ter acesso exclusivo a conteúdos aqui do canal ou acesso prioritário a vídeos que a gente vai colocar aqui nos próximos dias. Tá bom? Gente, por enquanto era isso. Estamos de volta na próxima com mais novidades. Tá bem? Um grande abraço a todos. Até mais.